Sabe um livro que foi publicado em 1960, mas é extremamente à frente do seu tempo? É esse. Oi, aqui é Thaís de Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre o que terá acontecido a Baby Jane, não apenas sobre o livro, mas sobre seu filme também, porque a gente tem uma adaptação também de 1962 e eu quero adiantar logo de antemão que esse livro tem um teor psicológico muito interessante e a gente vai ter aqui questões que dá pra conversar sobre muita coisa e a Mel do Tio With Mel tá fazendo um vídeo sensacional abordando exatamente sobre esses temas aí psicológicos que a gente vai ter, qual é a questão psicológica que esse livro aborda, o que esses personagens apresentam, enfim. E o vídeo dela vai estar aqui nos cards e no box de informações para você conferir daqui a pouco também, ok? Sobre o livro, a gente vai ter uma história que vai fazer com que a gente reflita primeiro porque a gente conhece a Baby Jane. Baby Jane é uma menina super nova, super jovem, que faz o maior sucesso nos palcos, com seu cabelo ali cacheado, seus cachinhos de anjo, seu rostinho fofo e o seu vestidinho que parece até de boneca. Porém, ela vai ficando mais velha e os holofotes deixam de estar nela e acabam passando para sua irmã, que é a Blanche Hudson. Ela se torna uma atriz aclamadíssima que faz vários e vários filmes, porém um acidente acontece e ela tem que passar o resto dos seus dias numa cadeira de rodas. E a história se desenrola a partir do momento em que a Jane tá bem mais velha e ela tá bebendo mais e ela tá extremamente cega de raiva, ou seja, ela pode fazer qualquer coisa. Rivalidade, inveja e ressentimento são alguns temas que a gente vai ter nessa história e são alguns dos sentimentos que vão trazer à tona a verdadeira face de muitos personagens aqui. E quando eu disse no início do vídeo que esse é um livro extremamente à frente do seu tempo, é porque em 1960 a gente tinha histórias como Peter Pan ou O Sol é para Todos sendo publicado. E aqui a gente tem uma história com teor psicológico, um livro que vai falar sobre a mente das pessoas, sobre as consequências dos atos das pessoas e muitas outras coisas. É um romance gótico em que a gente vai refletir sobre coisas diferentes da sociedade, então ele estava realmente muito à frente do seu tempo. Mas além disso, tudo que eu te falei, aqui a gente tem um texto extremamente rico em detalhes, a gente consegue entender a motivação dos personagens, por que eles fizeram alguma coisa ou não fizeram alguma coisa. O texto é extremamente claro e encantador, porque você fica ali querendo entender até onde essa história vai, até onde essa irmã vai para fazer aquilo que ela quer, porque a gente vai descobrir qual é o limite dela, digamos assim, e esses detalhes fizeram com que a gente tivesse uma adaptação incrível em 1962. E a gente tem duas estrelas de Hollywood da época que fizeram as irmãs Hudson, que é a Bette Davis e a Joan Crawford, e elas eram verdadeiras inimigas na vida real. E o mais bizarro é que elas se odiavam mesmo, elas trocavam farpas, elas discutiam, e nos bastidores ali de Hollywood todo mundo sabia o que estava acontecendo, e o mais incrível foi ver essa rivalidade basicamente sendo encerrada nas telonas por duas atrizes incríveis. Porque quando você assiste a adaptação, você percebe, cara, que atuação maravilhosa, que personagens incríveis. E assim, elas conseguiram pegar, tirando muita coisa da rivalidade real delas, a verdadeira questão das personagens que a gente tem aqui. Isso é muito curioso. E depois que você sabe de tudo isso, você acaba vendo essa história com outros olhos, sabe? Não é apenas a rivalidade de duas irmãs. O filme mostra também a rivalidade de duas atrizes que se odiavam muito, que discutiam muito, mas que fizeram papéis maravilhosos, assim. Você assiste o filme e você praticamente bate palma no final do filme. E eu preciso dizer que foi uma experiência incrível reassistir o filme, porque eu tinha assistido ele há muito tempo atrás, no SBT, se eu não me engano. Mas uma experiência ainda melhor foi ler o livro e depois assistir o filme, porque eu consegui perceber as nuances de uma história para outra, assim, os detalhes que a gente tem em uma história e na outra. Então ela foi muito bem adaptada. Óbvio que alguns elementos saíram do filme, outros elementos foram adicionados, algumas ordens foram trocadas e isso tá tudo bem porque faz muito sentido dentro do filme. E uma coisa muito interessante é que alguns elementos foram adicionados no filme, como por exemplo essa boneca que a gente vê aqui, que é a boneca da Baby Jane. E o mais interessante é que dentro do filme você percebe que esse é o principal elemento que a Jane usa para conversar sobre o seu passado, para ter ali os seus delírios, enfim. E no livro a gente percebe
percebe que a artimanha do autor para isso foi algo completamente diferente, o que é muito interessante porque são duas mídias diferentes, mas ainda assim são mídias sensacionais. Eu nunca tinha lido o livro e foi algo assim surpreendente para mim. Em alguns momentos eu ficava muito presa à história, eu ficava, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Mas eu basicamente sabia o que ia acontecer, eu sabia o final da história, mas foi algo ainda assim surpreendente, porque a escrita do autor, essa questão gótica, esse lance de thriller, de suspense, aquela questão psicológica, tudo isso é muito bem abordado aqui nas linhas desse livro e eu gostei muito dessa experiência. E repito, foi muito bom rever o filme também, foi algo que assim me fez perceber nuances que eu não havia percebido provavelmente na primeira vez que eu vi esse filme. Então assim, sensacional, eu super aconselho você a ler, principalmente se você gosta de romance, gosta de suspense, tá procurando alguma coisa que seja clássica para ler, então vale muito a pena apostar nessa história aqui, principalmente por ter uma edição muito maravilhosa. E um outro ponto é que a gente tem, como eu disse, uma adaptação muito sensível, digamos assim, aos detalhes que a gente tem aqui. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro e qual foi a parte que você mais gostou dessa história. E se você ainda não leu, me conta aqui o que mais te chamou a atenção sobre tudo isso que eu te falei. E se você já assistiu o filme, me conta aqui qual foi a sua reação com a atuação dessas personagens, se você já sabia sobre essa rixa entre as duas que já existia. E entre o livro e o filme, caso você já tenha assistido um e lido o outro, qual foi que você gostou mais? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Antes de você ir embora, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal pra gente continuar conversando sobre livros e também me segue nas redes sociais. Não esquece de assistir o vídeo da Mel porque, como eu disse, está muito maravilhoso. O link vai estar aqui nos cards e no box de informações. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo e tchau, tchau!